Porque Mirella não morreu, não. Mirella continua viva. A luta de Mirella é a nossa luta. O meu luto foi transformado em luta. Matou todas. E a voz delas vai ecoar por cada vida interrompida. Tem um livro pra lembrar. Matou uma, matou todas, pra que nunca mais volte. E a voz delas vai ecoar por cada vida interrompida. Tem um livro pra lembrar. Matou uma, matou todas. Gatas, estamos aqui com o podcast Dia do Cueca. Eis que chegou a vez deles. Não podem dizer que a gente não dá um dia de fala para vocês. E quando a gente dá com alguém especial, porque senão, né, amor, não dá, não rola. Vamos aos recadinhos que se fazem necessários. Ative o sininho. Compartilhe, se inscreva, faça um comentário, porque sem isso não temos engajamento. Se não temos engajamento, não temos pessoas qualificadas. Estamos com o jornalista, escritor Cléster Cavalcante, cobriu a guerra na Síria e eis que ficou preso. Pasmem, seja muito bem-vindo, Cléster. Desculpe o atraso, antes de mais nada. Tudo bem. Já faço isso publicamente, para não dizer que é mal educada a pessoa. Seja muito bem-vindo mesmo. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Por favor, nos conte. Eis que foi, com tudo legalizado, jornalista, cobrir a guerra 2012 e preso. É isso mesmo? Pois é, eu, como você falou, estava com visto de imprensa, tudo legalizado, foi com passaporte, tudo bacana, tudo correto. E eu fui para a cidade da Síria, onde naquele momento a guerra era mais pesada. Chama Homs, a cidade. É uma cidade grande pra caramba. Antes da guerra, Homs tinha cerca de 2 milhões de habitantes, né? Nossa, enorme. Exatamente, com tudo que tem em cidade grande, né? Hospital, sim, comércio, indústria, enfim. E só que a cidade estava sitiada pelo exército, pelo governo da Síria, que na época era outro presidente, era o Bashar al-Assad. E a cidade cercada pelo exército, pelas forças armadas, basicamente, e bombardeios, tiros, o tempo todo. E eu cheguei lá em Homs nesse cenário, né? E aí eu estava já na rua fazendo vídeos e fotos da guerra, fazendo meu trabalho, quando fui parado na barreira militar, mostrei o passaporte, mostrei o visto de imprensa, e não teve conversa, os caras me pegaram, me prenderam. Mas por que, gente? Então, nunca me disseram. Não? Nunca me disseram porque eu fui preso. Teve muita coisa assim, a começar pelo fato de eu ser jornalista, estar no país legalmente, com visto de imprensa. Já não pode? Já não tinha sentido algum, né? Me prenderem. Mas me prenderam, não me deixaram dar nenhum telefonema para avisar ninguém. Então eu sabia que ninguém sabia que eu estava preso. Sim. Eu fui pela revista Isto É, naquele momento eu estava trabalhando na revista Isto É. Então não pude avisar ninguém. Eu tinha contato, por exemplo, na Embaixada do Brasil, em Damasco, a capital da Síria. Eu poderia avisar a embaixada, poderia avisar a Isto É aqui em São Paulo. Sim, Isto É. Mas não deixaram dar nenhum telefonema. Então assim, e aí começou um inferno, porque várias vezes eu tive armas apontadas na minha cabeça, sofri tortura, ameaça de morte o tempo todo, até que me levaram para um presídio, me colocaram numa cela, eu e mais de 20 presos,
E fiquei ali, dormia no chão, comia no chão, sem ninguém me dizer nada. Se eu ia ser solto, quando ia ser solto, se ia ser executado, porque eu estava preso. Foi um inferno, foi um inferno. Inferno, literalmente inferno. Literalmente. Aliás, o livro que eu escrevi sobre essa experiência, o livro chama Dias de Inferno na Síria, que eu conto tudo que eu passei lá, né? Mas também o que as pessoas estavam passando, né? Porque eu não falo só de... Que era só uma Eu vítima. falo da minha experiência na Síria, mas eu falo, por exemplo, das pessoas, até gente do exército, da polícia, amigos que eu fiz na prisão. Então o livro tem muito isso, tem a história das pessoas que eu conheci durante a viagem, né? Durante esse tempo que eu E fiquei essas lá. pessoas Sim, tinha gente... da cela. Assim, foi... É louco eu falar isso, mas assim, foi uma experiência, humanamente falando, muito rica, sabe? Assim, muito bonita, de verdade, a minha prisão. Porque, como eu falei, eram os mais de 20 presos lá dentro. E tinha um preso, graças a Deus tinha esse cara lá, que é um cara que falava inglês. Porque na Síria eles falam árabe, né? E eu não falo árabe. E esse cara que falava inglês virou meu irmão lá, assim. O cara ajudou muito. E aí eu consegui entrevistar os outros presos com a ajuda dele, né? Como tradutor, né? E aí eu conseguia saber a história, não de todos, né? Mas assim, Sim, mas de alguns que eu chamava para falar, conversava, entrevistava os caras. E o livro é muito rico nisso, no perfil, né, das pessoas que estavam ali, as histórias humanas que cada um passava. Porque eu fui para a Síria, eu faço muita palestra, né, sobre meu trabalho, meus livros. E quando eu falo sobre a Síria, muita gente, né, sempre me perguntam, cara, o que é que você foi fazer lá? Por que você foi para a Síria, para a guerra, né? E eu sempre digo que eu fui porque eu queria mostrar o que eu chamo de o lado humano da guerra. Por que humano? Porque aqui no Brasil, na época da guerra da Síria, só chegavam matérias numéricas, estatísticas. Tipo, morreram 120 pessoas em Homs. Como Aí continua? tinha uma declaração do governo da Síria, uma declaração da ONU, uma declaração de alguma ONG e nada. Um dia depois, 2 dias depois, outra matéria, morreram mais tantos. E aí, e mesma coisa. E essas matérias nunca tinham as histórias das pessoas. Um viés mais Nome, sobrenome, humanitário. o rosto, os sonhos, os dramas, as paixões das pessoas, entendeu? E eu queria muito ver isso. Eu queria mostrar isso que eu chamo de o lado humano da guerra. Como é que uma guerra afeta a vida das pessoas, afeta a vida da cidade. É como eu te falei, Homs não era um vilarejo. Era uma cidade de 2 milhões de habitantes. Tamanho de Curitiba, mais ou menos. Como é que é? Como acontece? O que acontece? Eu queria mostrar isso. E eu fui para lá para isso. E ao ser preso, numa cela com mais de 20 pessoas, Totalmente tendo um cara que falava inglês. E olha o país que você estava. Exatamente. Só que naquele cenário, e tendo um cara que falava inglês, eu podia entrevistar os outros presos. Que é o que você foi com uma buscar. riqueza de detalhes muito maior do que eu teria na rua. Porque na rua eu não ia ficar 3, 4 horas com ninguém conversando. Meu, o universo Na prisão, é fantástico. na prisão Vamos tinha isso, combinar? porque não tinha pra onde ir, ninguém saía dali, entendeu? Exato. Então, sim, foram 6 dias que eu passei trabalhando pra caramba. Exato. E isso com certeza me ajudou a manter a lucidez, A sanidade. a não enlouquecer, porque eu trabalhava o tempo todo. E olha que mesmo assim teve momentos que assim, da minha cabeça surtar, de eu assim, meio ter uns pensamentos malucos assim. Mas assim, eu trabalhei pra Cá pra caramba. nós, se você também não tivesse nada. Mas eu É um caso para ser eu digo, estudado pela mas NASA. eu sou, porque eu digo muito que a minha cabeça, nas palestras que eu faço, nas entrevistas que eu dou, sempre me perguntam assim, se eu fiquei com algum trauma, né? E eu sempre falo que a minha cabeça ou ela é muito boa ou é muito ruim, porque eu não fiquei com nenhum trauma. Sabe Não por tenho quê? nenhum trauma da minha experiência na Síria. Mas sabe por que não? Porque você foi atrás exatamente do que você queria. Meu plano era outra coisa. Não, mas você é muito melhor. Mas eu te confesso que na hora eu não pensei isso, não. Não, claro que não. Na hora, o que vai ser de mim? Será que vou ter pelo menos a oportunidade de falar, olha, vou morrer? O meu plano na Síria era o seguinte. O governo sírio me deu visto de imprensa de apenas 1 semana. Eu tinha 7 dias de visto de imprensa. Em qual dia você foi preso? Dia da semana? Assim, Eu primeiro, acho que era um segundo, terceiro, sábado. quarto? Eu acho que não. Eu fui preso no segundo dia. Segundo! Entrei na Síria
na capital, em Damasco, né? Primeira noite em Damasco. No dia seguinte fui para Homs, para a cidade da guerra. Quando cheguei em Homs, nesse primeiro dia eu fui preso. Não conseguiu fazer nada, tipo. Na rua foi muito pouco. Eu fiz algumas fotos, alguns vídeos, Sim, né? mas assim, porque você queria, Mas, que era até porque, contato humano. qual era o meu plano? Como eu sabia que eu ia ter apenas 6 dias em Homs, Ia ter que. eu tinha programado o seguinte: eu tinha contato em todo lugar, né? O trabalho que eu fiz de jornalismo para esse momento foi muito bem feito, porque assim, eu falo muito que no jornalismo, reportagem boa é reportagem bem produzida. Eu estava tudo muito bem produzido. Eu tinha contatos na Embaixada do Brasil na Síria, no governo da Síria, nas forças rebeldes, com ONGs de direitos humanos. Eu estava muito bem coberto, de todos os lados. E aí eu fui para Homs, me deram ficar 3 dias andando pela cidade, com um cara que era meu contato lá, que é um cara que trabalha na ONG de direitos humanos lá. E eu ia ficar entrevistando pessoas na rua. Eu queria ver isso que eu falei. Como é que a guerra afeta o comércio, as escolas, universidade, indústria? Porque é uma cidade grande. Sensacional. A ideia é sensacional. É uma cidade gigante. Então, assim, eu queria ver isso. O que Como é que a guerra fica está desse afetando povo? a cidade, É. entendeu? E as pessoas. E os outros 3 dias eu ia ficar com o exército rebelde, né, com as forças rebeldes da Síria que atuavam contra o governo. Eu ia ficar com eles em combate, acompanhando as forças de oposição ao governo em combate com o exército oficial. Realmente você não bate bem. Eu ia fazer isso. Estava tudo já muito bem programado. Muito bem programado. Estava tudo certo. Só que eu fui preso. Quando eu fui preso, acabou tudo. Tudo que eu programei tinha ido pro buraco, Tinha né? que ter, mas um detalhe. Todo mundo sabia da tua programação, certo? Isto é, sabia. Sim, a Esther sabia. Só a Esther sabia. Então, Minha família não sabia. Deus é pai, né? Deus tem dó de mãe. Eu não Tem contei pra dó minha de mãe nem todo pro meu mundo. pai, não. Eu menti pra ele. Ele sabia que eu estava na Síria, mas eu Sim. falei pra minha família que eu ia ficar só na capital, que eu não ia pra guerra, entendeu? Grande golpe. Porque senão eles iam ficar loucos, né? Mais loucos ainda. Claro, claro. Então, eu falo, tem mentiras que a gente tem que... Mas você falou Dá um do desconto. lance da morte, e quando eu fui pra Síria, muita gente, os amigos, familiares, né? Diziam, cara, você pode morrer, você tá louco? Eu falei, eu sei que posso morrer. Claro que pode. Eu tô indo pra guerra. E tem gente morrendo todo dia. E assim, por que aqui não pode acontecer comigo? Que blindagem é essa, né? Acho que foi 2 meses, 3 meses, não lembro agora. Acho que foram 2 ou 3 meses antes de eu chegar em Homs. Teve um ataque do governo lá na cidade que matou, entre outras pessoas, 2 jornalistas. Uma mulher britânica e um fotógrafo francês. E nada aconteceu. Então, imagina, se mataram uma mulher britânica, Sim! nada aconteceu. Imagina um brasileiro. Brasileiro! Então, assim, eu fui muito consciente, né? De Por que eu podia sim, morrer naquele Pito, lugar. hein? Né? Sim, fui muito preparado Não, mentalmente, eu espiritualmente, entendi. foi pior. Não, Eu pensei o seguinte, cara, eu posso morrer, posso. Eu tô disposto, eu posso, não é que eu vou morrer, pode também ser que eu não morra, né? É 50-50. Aí eu pensei, eu tô disposto a correr esse risco para fazer esse trabalho? E eu falei, tô. Tá, Fui muito bem preparado mentalmente, espiritualmente, assim. eu Falei, entendi cara, tudo isso. se Agora acontecer, tá no pacote, beleza. Tanto é que quando eu fui tá no preso, pacote, é ótimo. teve um momento que é o momento que eu começo o livro. Quando a primeira frase do livro é assim: pela primeira vez na vida, eu tive certeza de que eu iria morrer. Essa é a primeira frase do livro. Tenho E certeza. aí eu conto o que estava acontecendo. Nesse momento, eu estava descendo uma escada dentro de um prédio, um lugar escuro, com um cara com uma arma na minha nuca, um fuzil na minha nuca. E o cara mandando eu descer. E eu fui descendo, e quanto mais descia, mais escuro ficava. E eu vi no fim dessas escadas, dessa escada, dos degraus, eu vi o que me pareceu ser uma parede. Eu falei, cara, isso aqui não tem saída. Então, acabou, né? O cara vai me matar, vai Fuzilado, deixar aqui o corpo e lógico. acabou, né? E aí nessa hora, fechei os olhos, continuei descendo as escadas lentamente, tateando, né? Os degraus, com os pés assim, devagarzinho, olhos fechados, cabeça baixa, fiz uma oração, entreguei a alma a Deus. Fiquei bem tranquilo, de verdade, assim, sabe? E foi, cara, foi muito fantástico de aquilo. Porque eu tive certeza que eu ia ser assassinado e eu fiquei tranquilo. Não me arrependi. Em nenhum momento eu pensei, maldita a hora que eu vim pra cá. Não. Eu pensei o seguinte, cara, eu sabia que isso podia acontecer. Eu não tenho nenhum direito sim, eu tava com medo. Mas eu pensei, eu não tenho nenhum direito
de surtar, me arrepender, não. Eu sabia. Então, assim, valeu, foi interessante. Aí eu até pensei, como o cara tava com a arma na cabeça, e nessa época, você vai lembrar que rodavam o mundo imagens do Estado Islâmico executando jornalistas, Sim, inimigos, que eles pegavam as pessoas, sim. colocavam no deserto e degolavam as pessoas. E Ai, aí, até me arrepio. eu pensei o seguinte, eu falei, cara, pelo menos o cara tava com a arma na minha nuca. Tipo, não vou ser E era uma degolado. força do governo da Síria, não era força rebelde. Isso é o exército, as forças oficiais do governo. Milícia, polícia, gente do governo. Aí eu pensei, cara, o cara vai me dar um tiro na nuca, acabou, né? Até pensei assim, eu falei, Mais rápido. pelo menos vai ser rápido, não vai doer. E eu pensei também assim, ao menos eu vou morrer onde eu queria estar, fazendo o que eu queria estar fazendo. Isso me deu uma paz tão grande, sabe? De ter aquela certeza de que eu ia morrer e ficar em paz, sabe assim, não surtar. Fiquei tranquilo, foi muito bom sentir aquilo. Foi muito bom porque eu vi que Presença. quando você tá bem consigo mesmo, sabe? Para quem Sim. crê, sabe assim, com Deus, com as pessoas que você ama, que você tinha de pedir perdão, você pediu perdão. Eu, cara, fiquei muito tranquilo naquele momento. Foi, para minha experiência pessoal assim, foi muito forte para mim aqui. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha acabado de fazer 43. Meu, muito novo. Nem tanto, né, mas Não, 43? e eu fiquei assim, claro, eu não queria morrer, eu tava com medo. Nesse percurso, tem uma coisa que eu acho bacana contar. Porque eu sempre digo o seguinte, cara, cada um tem sua fé. Eu não julgo a fé de ninguém. Não. Respeito a fé de todo mundo. Uma das pessoas que eu mais amo no mundo é um cara ateu. Tipo, é como se fosse um filho pra mim. Eu gosto de ateus também. Pois é. É muito louco isso. E aí, quando eu fui preso na rua, até chegar nesse local onde tinha essas caras Sim. escuras, né? Me levaram num carro e Só um parênteses. Como foi essa abordagem? a prisão. Até pra gente... Eu tava na rua, passando por a barreira militar num carro, num táxi, e essa barreira militar mandou o carro parar, parou, o cara pediu passaporte, eu mostrei o passaporte, eles viram que eu era jornalista, e aí me mandaram sair do carro, eu saí, pegaram minha mochila, tiraram tudo de dentro, e os caras só falam comigo em árabe, né? Me colocaram dentro do carro de volta, pegaram minhas coisas, e esse carro saiu, chegou até um ponto assim da cidade, numa esquina. Eu lembro claramente, assim, era uma área residencial, com prédios, era um conjunto residencial, os prédios todos iguaizinhos, assim, sabe, de 4 ou 5 andares. E aí me colocaram na rua, sentado no chão, numa calçada. E aí o carro foi embora, que era um táxi, né? Mandaram o taxista ir embora. E aí ficavam 7, 8 militares com os fuzis apontando para minha cabeça e gritando comigo em árabe, e eu no chão. E os caras ficavam assim na minha cabeça, e eu bem tranquilo, assim, porque eu tenho uma coisa muito boa para mim, que é o seguinte, em ocasiões de estresse extremo, eu fico ou demonstro estar muito calmo. Eu posso estar apavorado por dentro, mas eu me controlo. Até porque tem coisas que, sim, se você não tem o que fazer, você vai fazer, não tem o que fazer, né? Então os caras com a arma na minha cabeça ali, eu no chão, eu ficava quieto, né? E aí tem uma Acho que é só profissão. E teve um momento muito louco, né? Nesse instante foi o seguinte: eles faziam isso, né? Com a arma na minha cabeça, gritando comigo em árabe, aí eles saíam, aí ficavam só uns 3, 4 caras me olhando, sem apontar a arma na minha cabeça, só ali perto de mim. Aí saíam os outros. Depois voltavam os outros e de novo apontavam para mim. Aquela tortura, sabe, psicológica, sabe? Foi uma coisa tão pesada que chegou uma hora que você quase pede pro cara tirar para acabar com aquele inferno, sabe? Sim. Mas aí nesse momento teve um instante lá em que tava eu e uns 3, 4 caras assim mais jovens, e eles já tinham visto que eu era brasileiro, né? Aí um deles falou assim: Brasil, futebol. Aí eu falei, eu gosto de futebol, eu gosto. Falei em inglês, gosto? Like, score, futebol. Eles falam futebol. Aí eles riram, aí um cara falou pra mim assim: Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí eu falei, Messi. Aí eles riam, aí outro cara perguntou: Barcelona ou Real Madrid?
Aí eu falei, Barcelona. E eles iam e provocavam uns aos outros. Como, ele gosta do meu time, meu Deus, sabe? Aí teve um cara que falou assim, Billy ou Maradona? Aí eu falei, Billy? Aí ele, Billy, the black guy, o negro. Eu falei, não, não é Billy, é Pelé. É O Pelé. cara é Pelé. E eles riam, entendeu? Só que o mais louco é que essa cena, esse papo de futebol aconteceu com eles apontando armas pra mim. Sim. E Pelé ou Maradona? Eu dizia, quem você quer, né? Quase, né? Escolhe Mas aí você. o clima deu uma reduzida, aí encontraram um sargento que falava inglês. Esse cara é um cara, gente boa pra caramba, foi super simpático, legal comigo, conversou, orientou, não sei o quê. E aí, de repente, quando a coisa parecia que ia se resolver, eu até tinha falado para esse sargento que eu estava indo encontrar com um amigo meu, né, aquele cara da ONG de Direitos Humanos, e nosso encontro seria no hospital canadense, o Canadian Hospital. E aí esse cara até me ensinou, é aqui perto o hospital, 3 quadras para cá, eu já estava pensando em acabar sair dali e andando, entendeu? Não. Só que isso era louco, cara, a gente na rua e ouvindo tiros, explosões o tempo todo. E você vê como é que é o cérebro humano, né? Quando eu ouvia algum tiro ou explosão, eu fazia assim. Eles nem sentiam mais. Bum! E os caras normais, assim, eles nem sentiam mais, nem davam nem importância. Que nem você tá em São Paulo e via uma buzina. Você ignora. Então, eles já estavam tão acostumados com a guerra que, assim, você ouvia tiros e Não naquele tinha lugar, mais né? A reação. cidade já quase vazia, muita gente indo embora. Os tiros ecoavam. Tá, 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 tá. Você ouvia uma explosão. Bum! Bum! Aí os caras nem sentiam mais, né? E aí, quando parecia que a coisa ia se resolver, chegou um carro civil, desceram 4 rapazes, muito jovens, Só vi. com roupas civis, sem nenhuma identificação, e me colocaram dentro do carro. E aí, para aumentar a tensão, quando foram me colocar dentro do carro, um dos militares falou para mim assim, I'm sorry, my friend. Ou seja, acabou, né? Fim. E aí, assim, civil é o quê? Milícia. É quem faz o trabalho sujo. Pior do que todo mundo, porque o exército, a polícia oficial do governo, né? Cada um tá posicionado. Mas a milícia, né? Gente, roupa civil, sem identificação, carro civil. Aí, nesse carro, os caras me colocaram no banco traseiro do carro. Louco. 2 caras na frente, um dirigindo, o outro aqui do lado. O do lado com minha mochila no colo dele. E eu no banco traseiro com 2 caras do meu lado, cada um com uma arma na minha cabeça, assim. Uma arma aqui, outra aqui. E saímos dali, né? E ninguém me dizia nada para onde estava indo. E aí, passando por dentro da cidade, eu vendo a cidade totalmente destruída, gente morta, um caos, assim, uma coisa assim. Eu vi uma cena que eu não esqueço. Uns garotos muito jovens, meninos de 13, 14, 15 anos, alguns deles com camisas de clubes de futebol da Europa, Real Madrid, Milan, Barcelona, e eles com metralhadoras, espingardas, fuzis, dando um tiro para o alto e gritando Allahu Akbar. Allahu Akbar quer dizer Deus é grande em árabe. Ou seja, eram garotos das forças rebeldes que viam passar o carro da milícia do governo e já se manifestavam, entendeu? E aí, o que é que eu pensei? Eu falei, cara, os caras sabem que eu sou jornalista. Se eles quisessem, Devolver agora. se eu tô vendo tudo, não colocaram nem um saco na minha cabeça, nem um capuz, nada, eu tô vendo o rosto de todo mundo aqui, eu tô vendo quem me prendeu, vão me matar, né? Lógico. E aí, nesse percurso, dentro desse carro, comecei a trabalhar na minha cabeça a certeza de que eu estava sendo levado para ser morto. E aí, A despedida. eu comecei a recitar na minha cabeça um trecho do Salmo 23, que é quando fala, né? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí eu fiquei repetindo essa frase na minha cabeça o tempo todo. Até que chegou naquela parte da escada, né? E aí, porque desse local no carro, me levaram para um prédio, e nesse prédio foi que tinha essa escada. E aí eu achei, cara, vou morrer, vou ser executado e valeu, tá tudo certo, sabia que podia acontecer isso e foi isso. E segui descendo a escada, né? E como eu te falei, né? Com os olhos fechados, cabeça baixa, descendo os degraus. E aí desse jeito eu senti uma batida, um impacto. Eu senti um impacto na minha cabeça. Um impacto forte na minha cabeça, e ouvi um barulho, um pá! E aí quando eu conto isso hoje, ainda mais nas palestras, as pessoas riem. Eu reconheço que hoje é engraçado, na hora não foi. Quando eu senti na minha cabeça aquele impacto e ouvi o barulho,
Eu Só achei podia. que era o tiro na minha cabeça. Eu também. E aí o Sabe louco uma é que... Aí eu achei que eu tava morto. Muito maluco isso. Porque o cérebro humano trabalha... A gente não sabe como trabalha a cabeça, né? Numa hora dessa, né? E aí eu tava com o olho fechado, achando que tava morto. Achei mesmo. E não abri os olhos. Eu só pensei assim, ainda bem que acabou. E dei um alívio. Oh, Acabou. E fiquei fechado, com os olhos fechados, quieto. Alguém me empurrou. Eu achei estranho, né? Eu pensei, é muito louco isso. Eu pensei, acabei de morrer, tem alguém empurrando. Velho. Sério mesmo, eu pensei exatamente isso. E fiquei parado. Aí o cara me empurrou de novo. Aí eu abri os olhos e olhei pra trás, já achando que era um anjo, já ia brigar com um anjo lá. Quando eu abri os olhos, eu vi que espíritos mal criado, não era uma não. parede, não, no fim da escada. Era uma porta de ferro, dessas de correr. Aqui é de correr, não é? É. Então, só que no escuro parecia uma parede, Aham. porque não tinha manivela, não tinha... Fez o é, trancão. exatamente. Aí era só a porta de abrir e fechar, de correr. Quando eu vi, Ferro fez barulho. escuro, a minha cabeça no ferro fez barulho e eu tava com ele fechado, descendo, eu bati na porta, entendeu? Foi isso que foi. Aí ali dentro tinha uma delegacia improvisada. Ali eu passei a noite. Fui torturado, algemado, fichado. Foi um inferno, um inferno. E aí no dia seguinte, disseram que ia ser solto. Eu fiquei até feliz, animado. Falaram inglês? Tinha um cara que rabiscava um pouco de inglês. Mas eu entendi que eu ia ser solto no dia seguinte. Só que me colocaram num caminhão cheio de presos. Caminhão fechado, caminhão baú cheio de presos. E esse caminhão foi pro presídio. E aí lá no presídio eu falei, cara, me disseram que ia ser solto, não posso estar aqui. Só que aí nessa ala que eu estava preso, né, eram apenas 4 celas, e aí tinha esse preso que falou inglês. O cara me viu tentando falar inglês com um agente penitenciário, que não falava inglês. Aí esse cara chegou e falou, posso ajudar? Eu falei, por favor. Aí ele, o que você quer falar para ele? Eu falei, falar para ele que me disseram que ia ser solto, eu estava em outro lugar e agora estou aqui. Aí ele conversou com o cara e me disse, ó, ele está dizendo que você vai ficar aqui hoje até o governo liberar teus documentos que estão em Damasco. Aí eu falei, não estão em Damasco, estão aqui, os documentos estão na delegacia onde eu fui preso. Está tudo aqui. Não, ele falou que está em Damasco, tem que esperar. Aí eu falei, tá, então, ao menos hoje, eu vou dormir aqui, num presídio. Ele falou, Aí tá, não tinha o que fazer, né? Aí tinham 4 celas nessa nossa ala. Como nessa cela tinha esse cara que falava inglês e já tinha demonstrado, né, estar disposto a ajudar, aí eu falei, vou entrar então aqui nessa cela. Aí fiquei na primeira cela, que era onde tinha esse cara, que chama Amar, o nome dele. E aí foi lá que eu fiquei mais 5 dias. Eu fiquei um dia preso, né, nessa delegacia improvisada e mais 5 dias no presídio. Ao todo foram 6 dias preso. Esse que falava inglês, ele foi preso por quê? Então, isso que é legal de ter entendido como a coisa funciona, né? Porque tem os presos de guerra, né? Que geralmente são mortos, inclusive, né? Ou presos por crimes graves, enfim. Sim. Mas não nessa tá ala que eu fiquei preso, depois que me explicaram, era uma ala de presos não perigosos, né? Pessoas que estavam presas por motivos menores, digamos assim. Então, o Amar, por exemplo, ele era empresário. Ele tinha loja de roupas num shopping lá de Homs. E aí entra o lado de como a guerra afeta a vida das pessoas da cidade, né? Com a guerra, ninguém vai comprar roupa, né? As pessoas vão comprar comida, né? E aí a loja do cara, assim, ele vendeu tudo que tinha, as pessoas sem comprar nada, ele pegou tudo que ele tinha de estoque, vendeu muito barato para comprar comida, acabou tudo que ele tinha e não tinha mais dinheiro para nada. No mundo árabe, os homens fumam muito, é muito comum. Assim, nos países árabes todos é muito comum os homens fumarem bastante. Na Síria, inclusive. Só que aí é aquela coisa de como a guerra afeta a vida da cidade, né? Com a guerra, as empresas não mandam seus produtos para a cidade. Porque não vai chegar o caminhão da Coca-Cola se pode cair uma bomba ali e matar todo mundo, né? Claro, ele vai perder tudo. Morrer. Então as empresas não mandam seus produtos. E aí esse cara... Por isso a falta. Aí o Amar pegava o carro dele de Homs pro Líbano, dá umas 2 horas de carro, mais ou menos. Aí ele pegava o carro dele, ia pro Líbano, comprava cigarros lá,
enchia o carro dele de cigarro e voltava para vender em Homs, pelo triplo do preço. Entendi. Então ele começou a fazer dinheiro assim. Comerciante, É. né? No Só meio que- da guerra. Só que isso é contrabando, né? Porque o Líbano é outro país. Você não pode comprar no Líbano e vender na Síria, né? Ilegalmente. Foi pego. Aí, numa dessas viagens, na volta do Líbano, foi parado num posto de fronteira e foi preso. Acusado de contrabando, né? Ele era casado? Tinha família? Casado, estava desesperado. A mulher dele é um amor maior do mundo que ele tem pela mulher dele, e triste, chateado, porque ainda tinha isso, né? Eu falo muito Toma que aguinha. a minha angústia na Síria, a minha angústia de estar preso lá, era só minha, né? Porque eu sabia que meus pais, meus irmãos, meus amigos Ninguém sabia. estavam todos bem. Os outros presos da minha cela, além da própria angústia, eles tinham a angústia de saber que seus pais, filhos, esposas, amigos estavam no meio da guerra. Podiam estar mortos, inclusive, já, entendeu? Então foi muito interessante. E mesmo assim, com toda aquela angústia que eles estavam sentindo, essas pessoas foram muito boas comigo, sabe? Assim, eu me senti muito acolhido ali, sabe? Olha. Foram muito generosos comigo, amorosos, sabe assim, companheiros, me davam um incentivo. Tinha dia que eu não queria comer porque estava muito angustiado. E eles me diziam, não, você tem de comer, se você não comer você vai ficar doente. Não é bom ficar doente aqui dentro, sei o que, sabe assim, foi... É o que eu te falei, Fofos. foi uma experiência humana muito rica, assim, sabe? Aí ali começou o seu livro. E aí quando eu voltei, Não, porque você foi para fazer toda uma matéria. A pergunta. não tinha livro, né? Eu fui Não, para não Síria tinha. fazer uma matéria. Não Sim. tinha, porque eu já escrevi 6 livros, né? Vamos falar depois do novo que estou lançando agora. Claro, calma. Mas assim, já eram, naquele momento, o Dias de Inferno na Síria é o meu terceiro livro. Acho que eu tenho o terceiro. Terceiro livro. É o terceiro livro. Então, assim, eu já sei o trabalho, né? Eu já sabia, né? O trabalho que dá fazer um livro. Você não Mas faz eu em quero- uma semana. Não. Vai ficar uma semana na Síria e fazer a matéria e fim de papo. Só que, ao ser preso, do jeito que eu fui, eu passei a ter uma história única no mundo. Até hoje eu sou o único jornalista do mundo que foi para a Síria com visto de imprensa e foi preso pelo governo da Síria. E até agora, até hoje, ninguém descobriu o motivo Não sabemos. mais revoltante Não. da história. Até porque a minha Porque prisão... você tinha subsídio, você não estava lá Não, por um exatamente. jornalzinho, não. Você Não, foi pelo... Isto é uma e nem- revista, E nem fui... segunda maior revista do Brasil na época. E nem fui clandestino. Eu fui Não. legalmente com visto de imprensa, né? Tanto, e o mais louco é que, assim... Como ninguém tomou uma providência? Isso que O que eu tô achando acontece? muito louco. Quando eu fui preso, minha prisão foi oficial. Isso é uma coisa boa. Eu fui fichado. Muito humilhante, sabe assim? Sim, Eles bateu sujam os dedos, seus 10 dedos pra marcar. Eu fiz aquela... Sabe aquela foto de bandido? De frente, de perfil, com a portinha É. assim? Eu fiz aquilo. Só que foi graças a isso que quando... Descobriram. Como eu não liguei, não deixaram dar nenhum telefonema, ninguém sabia. É essa pergunta, meu bem, que eu fiz. Como Como- eu fui solto. Não, como assim? Você tinha um cronograma. Quem sabia era só a revista. Sim. Tu é, certo? Aí, o bonito, pelo menos, tinha que dar um. Ó, cheguei em tal lugar. Estou em tal lugar. Vou te Segundo, falar nada. qual foi o combinado. Foi o seguinte. Terceiro, nada. Era só pra dar no quinto dia. Não, foi assim. Não. O combinado foi o seguinte. Quando eu cheguei em Homs, eu avisei a redação. Falei, ó, Cheguei. tô em Homs. E aí eu falei assim, eu não sei quando vou ter, eu tô indo pra guerra agora. Pra confusão de verdade. Já sei. Eu não sei quando eu vou ter telefone e internet de novo. Outra oportunidade. Então, se eu Que sumir merda. durante uns dias, não entrei em pânico. Eu posso estar apenas incomunicável. Agora, se chegar o dia da minha volta, eu não der notícia, é porque a confusão é Se grande. instalou. Então, assim, tentem resolver. E o louco é que, assim, poucas horas depois disso, eu fui preso. E aí eu pensava, cara, Porque eu ninguém vai fazer nada. Lógico que não. Até o dia de eu voltar, não vão fazer nada. E claro, né, eu falei, né, mas eu falei certo, porque senão os caras iam ficar todos angustiados comigo, eu podia só estar incomunicável. E Não, aí, não, quando- você não podia deixar tanto tempo. e aí o que aconteceu? Quando chegou o dia que eu deveria voltar para Onde é São que Paulo, foi solto? eu não voltei. Ah, não. Não, porque eu estava preso.
E aí só naquele dia... Você não ia ficar uma semana? Sim, mas foi uma semana que eu fiquei preso. Aí depois de uma semana, o vice de Uma imprensa... semana deu já 8 dias. É. Aí foi naquele momento em que a redação da Isto É, aqui em São Paulo, ligou para a Embaixada do Brasil lá na Síria e falou, ó, Deu ruim. porque eu tinha passado para a redação aqui o telefone do meu contato da Embaixada na Síria. Eu falei, ó, se eu sumir, avisem ao Bruno. O Bruno Carrilho, que era o cara da Embaixada lá. Ah. E aí, quando eu não voltei, avisaram ao Bruno. Falou, cara, o Kleber chegou em Roma e sumiu. Até agora ninguém sabe dele. E era para ele voltar hoje, não voltou. Já checamos com a empresa aérea, ele não embarcou. E aí o Bruno, tá bom, amanhã eu vou falar com o governo. Aí o Bruno Carrilho marcou a reunião com... Eu nunca lembro se foi o vice-ministro ou o ministro das Relações Exteriores da Síria. E chegou lá e falou, né, ó, tem um jornalista brasileiro que veio para cá legalmente com visto de imprensa e desapareceu. Onde é que ele está? E aí, como a minha prisão foi oficial, tinha documentos, o governo conseguiu ver. O governo da Síria falou, ele está preso na penitenciária central de Homs. E aí começou a negociação para a minha libertação. A minha prisão virou um incidente diplomático internacional. Só que nem isso ninguém me dizia. Eu estava lá no presídio e ninguém me disse, ó, o teu país já está negociando com nós para você ser solto. Eu não sabia disso. A minha angústia só ia aumentando, entendeu? Porque o tempo ia passando. Sim, sim. Já era hora de voltar. Mas aí eu E saí da nada. Síria nessas circunstâncias. Olha, ó, com tudo ferrado para não falar outra coisa, o seu trabalho ficou melhor, porque você teve a Eu oportunidade. fiz um trabalho que eu não teria feito se fosse como eu queria fazer, né? Eu ia fazer a matéria. Mas ao ser preso, eu tive uma história única, o perfil dos outros presos, a história deles todos. Ficou... Mas você estava atrás de querer saber como seria a vida desse humano. Não Tudo tinha bem? forma melhor para saber do que, né? Passar o que eu passei, né? Não precisava ser tão intenso, vamos combinar. Mas foi, é como eu falei, sabe? Foi uma experiência humana muito rica para mim. Muito. Eu sou muito grato a Deus, a vida. Você é religioso? Eu sou cristão. Ah. E assim, foi uma experiência muito... Você já era quando você foi? Sim, sim. E aliás, tem um momento muito bacana dessa experiência lá, que quando eu entrei na prisão, primeiro dia, né? Isso é legal, porque assim, eu não tinha nenhum amigo ainda ali. Não. Eu tinha acabado de entrar no presídio. E eu fui para a Síria, eu sou de ascendência italiana, que também tem essa cara de árabe, né? O rosto fino, narigão, não sei o quê. Pior que tem. E eu fui assim, eu deixei a barba crescer, eu fui de propósito parecendo um árabe para poder me enturmar entre eles, né? Aí quando eu entrei no presídio, na nossa cela, assim que eu entrei, rolou uma questão, sim, eles ficaram muito curiosos, saber quem é esse cara, esse gringo jornalista, sabe? Eles detectaram que era um gringo? Já porque viram o Amar falando inglês comigo, né? Ah, Já sabiam. tá. E aí quando eu entrei na cela, assim que entrei na cela, uns caras falam com o Amar em árabe, e aí ele falou assim, ó, eles estão curiosos para saber quem você é, porque você está aqui, você pode responder perguntas? Eu falei, claro. Aí rolou meio que uma coletiva, entendeu? Os caras perguntavam em árabe, o Amar traduzia para o inglês e eu respondia, né? Aí perguntaram, mas de onde você é? Falei, do Brasil, mas por que veio aqui? É fazer matéria sobre a guerra, não sei o quê. Tô familiar, tá no Brasil, não sei o quê. Tá. Aí, sabe aquela veste muçulmana que é tipo um vestido que os homens usam? Aquilo chama galábia. Aquela roupa chama galábia. Sim. E só usa aquela roupa os muçulmanos mais conservadores. Os mais jovens usam roupas normais assim. Quando você encontra na rua alguém com uma galábia, é porque é o cara mais conservador. E na nossa cela tinha não lembro, acho que uns 3, 4 caras de galábia. Aí um deles perguntou assim, em árabe, né? Perguntou, você tem religião? Não. Você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Você tem religião? Eu falei, tenho. Aí o mesmo cara, qual a sua religião? Eu falei, eu sou cristão. E foi muito bacana, porque eu falei que eu era cristão entre 20 muçulmanos. No meio da guerra. Sim, dentro de um presídio. Exatamente. Entendeu? E em nenhum momento daqueles 5 dias que eu fiquei ali dentro com eles,
ninguém sequer olhou para mim de cara feia. Olha só. Pelo contrário, os caras foram muito respeitosos. Tem uma cena linda que eu orei com eles. Sabe a oração do Islã? Que termina todo mundo Sim. prostrado, não sei o quê. Foi assim, no mesmo momento, entrei na prisão, rolou essa conversa. E aí, pouco depois, né, eu tava lá super angustiado, no chão, triste pra caramba, tenso. E aí eu vi que eles começaram a se alinhar para fazer a oração. Como eu já fui em várias mesquitas, né, e tenho amigos muçulmanos, tenho um respeito muito grande por eles, eu sabia que ia rolar a oração, pelo movimento, né, porque tem todo um ritual, né, Tem. antes da oração do Islã. E os caras ali se organizando para orar, e eu pensei, cara, os caras estão aqui num presídio, Nessa ferrada. no meio da guerra, e vão orar, cara. Aí se organizaram, começou, né, ia começar a oração, e começa a oração todo mundo de pé, né? Só no final que tem aquele momento de se agachar, se ajoelhar e se prostrar no chão. E naquela angústia, todos estavam sentindo toda aquela tristeza que estava passando, eu fiquei muito afim de orar com eles, de entrar no grupo da oração. Mas eu pensei, cara, eu já falei que eu sou cristão, acabei de falar que eu sou cristão. Se eu for entrar aqui nesse grupo, pode ser que dê merda, né? Então eu vou ficar quieto aqui. Mas eu pensei, mas também, cara, uma confusão a mais ou menos, né? Eu já tô aqui mesmo. Levantei, porque eu queria muito sentir aquela energia da fé, né? Aí eu levantei e fui pro meio deles. Experiência. E aí um cara que tava lá na frente do grupo, muito jovem, careca, depois a gente ficou amigo também, Adnan, ele me viu entrar no grupo, lá atrás, aí ele esticou o braço assim e pegou na minha mão assim, no meu antebraço. Eu pensei que ele ia me tirar do grupo. Ele me puxou pra frente, me colocou perto dele e fez assim, tipo, olha pra mim e faz o que eu fizer, sabe? Aí beleza. Aí começou a oração, tem a parte que tem um líder, o cara fala, você repete, eu já sabia isso, são umas coisas assim em árabe que eles falam. E aí tem aquela hora final, né, que todo mundo se prostra, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isso eu fiz com eles, tudo beleza. Acabou a oração. E aí, quando acabou a oração, eu tava muito, muito emocionado, sabe? Te tocou. Por tudo, né? Não, aquela angústia, sabe? Toda agonia. E sentir aquela energia boa da fé. Isso que eu tô falando, te tocou. E eu senti muita vontade de chorar. Aí eu não sei por que eu falei, não vou chorar aqui nesse lugar, cara. Aí eu trinquei os dentes e não chorei. Mas senti o olho cheio d'água. Mas segurei. E aí, o Amar, que falava inglês, o Adnan, o carequinho que me puxou pra frente, eles me viram emocionado. Aí eles vieram e me abraçaram. Aff, Maria. Isso fazia, tipo, poucas horas que eu tava na prisão. Não tinha nenhum amigo lá ainda, entendeu? E foi assim, cara, dia a dia, os caras sendo generosos comigo, sabe? Me Que confortando. aula de humanidade. Não, foi uma coisa linda, foi. Essa parte humana do livro, essa semana uma pessoa me disse, é engraçado que esse livro eu lancei. Eu quase já chorei aqui. Não, é muito emocionante. Pelo amor. Até hoje, quando eu falo isso, eu fico emocionado. Esse livro eu lancei no final de 2012. Vai fazer agora 13 anos já, né? E até hoje repercute, muita gente lê, me manda mensagem. Esses dias a pessoa me mandou uma mensagem não sei se foi pelo Instagram, acho que foi o Instagram, falando assim, cara, o seu livro podia ser Dias de Amor na Síria, Dias de Amizade na Síria. Eu falei, é verdade, podia ter sido, só que quando eu escrevi, né, tava tanto aquela coisa do tormento ainda, e de fato, mesmo eu tendo aquela experiência de amor, de amizade, de respeito, de fé na prisão, mas era um inferno, né? Pessoas morrendo o dia todo, bombas, explosões, tiros. Pior, Assim, você foi. não saber por que você estava ali. Sim. Isso é o mais angustiante. Eu te confesso que por mais que, e eu falo isso fundo do coração, por mais que eu tenha ficado angustiado lá, eu sentia muito mais por ele, sabia? Jura? De ver pessoas tão boas ali, sabe? Pessoas que estavam naquela situação, porque eu estava lá porque eu quis, né? Eu me coloquei naquilo. Eles não tiveram opção. Não, exatamente, entendeu? Você ainda teve. Então eles eram muito mais vítimas do que eu, né? Muito mais. Exatamente. Muito mais. Exatamente. Você ter seu comércio dilacerado, você ter que Sua vida. fazer... Então, mas não tem um sustento. Você tem filhos, você não tem um sustento. Pois Você é. tinha um sustento. Pois Você é. passou a não ter por conta de uma guerra. Exatamente. E uma guerra medíocre. Você não é uma guerra por uma causa super nobre.
Nunca achei que fosse. Não acho até É, hoje. eu até acho muito difícil. Eu acho que é uma guerra de egos enorme aquilo ali. É muita coisa envolvida, muita coisa envolvida. Moral da história, 6 livros escritos, 3 prêmios, Jabuti. Jabuti. Não é fraco não, hein? Cabra, não. Mesmo que assassina nas costas. Vamos Aliás, combinar. um dos Jabuti foi pela Síria, né? Pelo livro da Síria. Não tem a menor dúvida. E você não trouxe ele. É, porque a gente ia falar mais Nós do vamos novo, falar, né? né? Mas, pô, o que você viveu. Conhece alguém que tenha vivido? Não. Eu sei de gente que viveu, mas assim, não que eu conheço pessoalmente, não. Você conhece? Não, tem gente, tem jornalistas estrangeiros que passaram por situações parecidas, né? Não, meu bem, mas sabiam que tinha sido preso? Não, teve um cara que eu acho que, não lembro, eu acho que ele era francês ou italiano. Acho que não. Acho que era francês ou era espanhol, um jornalista, que ele ficou meses preso pelo Estado Islâmico. Tem que saber também. Mesma situação. Ninguém sabia, achavam que ele estava morto. Depois de meses, esse cara foi solto. A família, a imprensa, o veículo que ele trabalhava, todo mundo achava que ele estava morto, já meses incomunicável. E depois de muitos meses, Acho que também porque não foi feito reconhecimento não, até porque ele, da prisão. nesse caso, esse cara foi preso pelo Estado Islâmico, pelos terroristas. Então, e aí Ai, que profissão. esse cara sofreu bem mais do que eu, com certeza. Para um brasileiro, só você. Imagina, você meses, Acho que você... a família sem Uns saber. 3, 4 no mundo, né? Vamos combinar. Realmente, Eu acho que uns 3, não são 4. muitos, não. É. Tenho certeza absoluta que não. Imagina, porque isso dá um puta de um problema. Você prender um jornalista, dá um puta de um problema. Mas numa guerra, né? Repercute negócio mundial. Numa guerra. Mas você vê como é sem noção? Hoje a gente não vê tanto isso. Um jornalista. Não, mas a gente viu agora, tá vendo agora na Palestina, o governo de Israel matou dezenas de jornalistas já nesse conflito atual, em Gaza. Jornalistas do mundo todo. Aliás, saiu um dado de que só de jornalistas mortos nesse conflito atual em Gaza são mais do que jornalistas que morreram em várias guerras. Jura? Sim. Vou pesquisar isso. Não, certeza. Não, eu sei, mas eu quero ver. Vai ver. Eu falo, gente. É duro, é duro. Não, eu acho que as pessoas não dão o holofote, então, que precisa. Sai na pensa assim, como é uma questão que é um ponto numa situação muito mais complexa, muito maior, né? Então, os holofotes têm outras prioridades, Sim, né? mesmo assim, né? Não dá pra não ser. Me fala sobre os prêmios. Pra gente chegar no 4º prêmio aí, pelo visto. Amém. Então, meu primeiro Jabuti eu ganhei com o segundo livro, que chama Viúvas da Terra, que é um livro sobre violência agrária no Brasil. Disputa por causa de terra, né? Sim. Porque geralmente Você quem vai... gosta de... Meu, você tem um gostinho, hein? Tem umas... Difícil você... Quem vai geralmente pro... Ser parente, ó. Ser parente dele é sobrevivência, gente. É Rivotril todo dia. Quem vai para o confronto com madeireiros, fazendeiros ilegais, são os homens, são os agricultores. E aí são eles que são mortos, né? E aí ficam as mulheres. E daí nesse livro eu trato do problema a partir do ponto de vista das mulheres. Por isso que o livro chama Viúvas da Terra. Qual foi? Tô tentando lembrar qual foi... Assassinada. Aquela freira americana, Dot Stang. Teve mais uma. Tem várias. Mas assim, um caso que foi famoso foi essa Teve essa e da teve Dot Stang, que é uma freira americana. Morta no Pará. Isso. E aí tem esse livro, né? Que foi o meu primeiro prêmio Jabuti. Aí depois, o terceiro livro também ganhou o Jabuti, que é um livro chamado O Nome da Morte. Que é a história real de um assassino de aluguel que matou 492 pessoas no Brasil. Catalogadas. História real. Serial. Do ponto de vista técnico, não. Porque é o seguinte, serial killer é quando o cara tem algum distúrbio e ele mata por algum tipo de prazer ou... Uma psicopatia. distúrbio.
Esse cara não, esse cara ele era assassino profissional. Você pagava, ele matava. Mas você acha que ele não tinha nenhum distúrbio? Não, eu entrevistei esse cara várias vezes. Entrevistei Entrevistou? durante muito tempo, inclusive pessoalmente. É, ele matava por trabalho. Tem um teste que é feito. Ele tem um orgulho de dizer, ele fala assim: nunca matei ninguém porque eu quis matar. Sempre me pagaram. Ou seja, se você quer matar um rapaz, você paga ele. Ou seja, quem deseja a morte do outro é você, não é ele. Ele se vê quase como se fosse só a ferramenta. E você acha que não tem nenhum distúrbio? Não, na cabeça dele, ele é Não, na profissional. cabeça dele. Sim, ele, assim, para fazer esse livro, eu entrevistei o cara várias vezes, falei com vários psicólogos sobre a situação dele, e todos, inclusive Tem um teste gente. de Rorschach. Sim, eu conheço. Eu conheço. Inclusive, Não é feito não, ele não passou por esse teste. que eu saiba, não. Ah. Mas ó, inclusive, psicólogos forenses que trabalham com isso disseram: ó, pelo perfil do cara que você está dizendo, ele não é um serial killer. Porque se ninguém pagar, ele não mata. O serial killer, ele mata por um desejo, uma compulsão, entendeu? Mas ele não consegue ficar sem matar. Não Esse consegue. daí... Não consegue. Ele ficou quanto tempo? Ele parou já de matar, tá um tempão sem matar ninguém. Mas ele tá preso ou tá solto? Tá solto. Foi preso uma vez na vida só e foi solto porque subornou o delegado. E no livro tem o nome real do delegado. Não, eu vou comprar esse livro. Chama O Nome da Morte. Esse livro, inclusive, foi adaptado para o cinema, com o mesmo título do livro também. Passou no cinema, passou um tempão na Netflix. Chegou a ficar, não sei se foi top 5, foi top 10 da Netflix. Filme muito bacana. Com o elenco da Globo, só gente grande, bem legal o filme. Esse livro, inclusive, está lançado em mais de 20 países, em 8 idiomas. O Nome da Morte. Ele tá vivo. Tá vivo. E é um cara assim, se você conhecer, você acha que ele é um agricultor, um comerciante, é um cara muito tranquilo na dele, não gosta de briga, não gosta de violência. É, muito casado? Casado. A mulher dele não sabia que ele era matador, soube depois, já de 5 anos de casado. E ficou? Família pobre, não tinha o que fazer, né? Mulher com 2 filhos, não tinha... Não tinha o que fazer? Aquela coisa, né? E ele prometeu, não, vou parar. Até que um dia ele parou realmente. Depois de 92. Meu Deus. E o nome da série é o nome do livro? É um filme, é o Nome da Morte. É o filme. Aliás, hoje eu coloquei no Instagram Meu Deus. um post com um vídeo em que eu falo sobre isso. Porque hoje, dia que estamos gravando o programa, é o Dia Nacional do Livro. Então eu fiz um videozinho bem legal mostrando esse meu livro, né, e as edições lançadas no mundo todo, né? Então eu mostro a edição da França, da Polônia, da Turquia, da Sérvia, dos Estados Unidos, entendeu? E mostro o livro todo, assim, todas as edições publicadas. Maravilhoso. Muito legal. Eu achei maravilhoso. A história é muito fantástica. Ele ganhou o prêmio ou não? Ganhou também o Prêmio Jabuti. Aí, e o outro livro que eu tenho, que foi lançado depois desse, que ganhou o Jabuti, foi o da Síria. O Dias de Inferno na Síria, também ganhou o Prêmio Jabuti. E agora eu tô lançando Agora o quarto. 6º livro. É o 6º livro, porém, com certeza vai ser o 4º. Deus te ouça, não sei bacana. Prêmio Que chama... Jabuti. Que é esse aqui, ó. Matou uma, matou todas. Histórias reais de vítimas de feminicídio no Brasil e a luta contra esse mal que assola o país. Um livro que eu passei os últimos 6 anos pesquisando, viajando, entrevistando familiares de vítimas, especialistas. Quantas vítimas tem no seu livro? No meu livro tem com todos os detalhes da história da vítima, Sim, começo, meio e fim. de processo judicial, inquérito policial, tem 6 vítimas. Eu quis mostrar no livro que a questão do feminicídio no Brasil é nacional. Então eu peguei histórias de cada região. Então tem história do Sul, do Sudeste, do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste. Qual você achou que é mais agressiva? A história ou a região? A região. Os números mostram que a região Centro-Oeste... Centro-Oeste? Os números são, assim, quase sempre, todos os anos, os estados com maior índice de feminicídio são Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. E isso tem um ponto interessante, que são estados colonizados pelo Sul.
muita gente do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, colonizaram esse Que estado. sobe, exatamente. E quando você vai olhar também para o sul, o Paraná, por exemplo, que é um estado pequeno, população pequena, é um dos estados também que tem mais feminicídios, o Paraná. Assim, a coisa é muito grave. Você tem E eu noção? ouvi ontem que o Nordeste era o índice maior. Nem perto. Jura? Sim. O Paraná, Ouvi no jornal. quem falou isso está equivocado. Você O Paraná, por exemplo, Não é um jornalzinho. Ó, quer Não ver? é um Ó. jornalzinho. Olha aqui, ó. Aqui no livro é legal porque tem vários gráficos, né? Além das histórias e fotos das vítimas, olha aqui, ó. Aqui tem, tá vendo? Vários gráficos, tem no mapa do Brasil com todos os Sim, casos, todos os mostra aqui, ó. estados. Mas isso aqui é um gráfico. Aqui tem mais, ó. Tá vendo? Paraná, tô passada. Tem vários gráficos no livro. Então, por exemplo, aqui, ó. Estamos, inclusive, aqui no feminicídios. Em números absolutos, né? São Paulo é sempre o primeiro, porque tem mais gente. Tem mais então, gente. normal. Tira Mas- São Paulo. São Paulo não é. Mas o Paraná E mesmo porque é um São estado Paulo com população pequena. agloba toda, o Brasil inteiro. Sim, Você tem sim. todo mundo aqui. E a população é muito grande. Então, assim, mas o Paraná, que é um estado com população pequena, Muito pequeno. é o quarto colocado. Muito alto. Agora, o grande ponto que é o que conta mais para você ter essa análise é a quantidade que chamam de taxa, que é a quantidade de feminicídios para cada grupo de 100 mil mulheres habitantes daquele estado. É isso que vai mostrar realmente onde está a maior violência, né? A proporção para a população. Sim, claro. E aí, nesse caso, ano passado, o Mato Grosso foi o primeiro, Mato Grosso do Sul o segundo, o Piauí o terceiro, Roraima o quarto, Piauí é um ovo. Roraima o quarto e Espírito Santo o quinto. Ou seja, dos 5 estados mais violentos, apenas um é do Nordeste, o Piauí. Sim. Primeiro e segundo, Mato Grosso, Centro-Oeste. Centro-Oeste, Roraima, região norte, e Espírito Santo, sudeste. Então, o regional que você viu aí tá furado. Furado e nem te falo qual é. Eu te falo. Não dá pra confiar mais. Ano passado, foram quase 1.500 feminicídios no país. Primeiro, sabe o que eu falo? Alagoas. Hã? Primeiro, sabe o que eu falo? Alagoas. Em relação a nada, Alagoas é a primeira. Então, Nem em taxa, nem em geral. Mas ano passado foram 1.500 feminicídios no Brasil. Quase 1.500. Isso significa que são eu 4... acho que é muito mais. Não, isso são dados oficiais, né? Oficiais. Os reais são exatamente. muito maiores. Muito maior. Mas isso significa que são 4 mortes por dia. Rio de Ou Janeiro seja, nem uma morte a apareceu. cada 6 horas. Uma morte no Brasil. Pelos É dados mais. oficiais. Claro que é mais. Sim. Mas ainda assim é assombroso. Você imagina que Assombroso? uma mulher é morta Morre a cada 6. simplesmente por ser mulher a cada 6 horas. É muito grave isso, é muito grave. Não, é gravíssimo. E olha que eu sou muito defensora da causa. Sim, Muito. Eu sou bem ativista mesmo. sim. É quando me revoltado ultimamente. Por conta dessas leis todas que estão sendo negligenciadas e sendo aprovadas contra o homem. Assim, a gente precisa esquecer, assim, feminicídio é uma coisa, violência doméstica é outra, falsa acusação é outra. Então, nós estamos falando de homens. Sim. Não é porque esse homem que matou, ele não pode ser colocado no mesmo lugar do homem que não matou e que está sendo injustiçado por uma falsa denúncia. Isso é muito sério. Ó, eu acho assim, É tão sério quanto... o ser, Porque você vai acabar com a vida desse homem. o ser humano, ele é capaz de tudo, né? De coisas lindas e coisas pavorosas. Pô, o ser humano, O ser humano em geral, sem ser humano. Então, geral, assim, ninguém é 100% bom e nem tem 100%. não existe isso. Mas e eu nem estou dizendo que é impossível que uma denúncia falsa ferre a vida de ninguém. Não, isso é possível, claro que é possível. Te dou um nome aqui rápido. Não, assim, mas eu te dou 1.500 que Sim, mataram, entendeu? sim. Então, sim. esse é o ponto.
Vai ter situações. A gente não pode sim, confundir, colocar. exatamente. do- Tem que ter muito cuidado na apuração, na pesquisa, na investigação policial do caso, né? Até porque, falando de feminicídio, nunca vai ter acusação falsa. Não, porque tem vai... vítima. Exatamente. Então, no caso do feminicídio, É diferente. nunca vai ter uma acusação falsa. Você não pode fingir que a mulher morreu, né? Não pode Então- fazer. Oi, acorda. Então é isso já aí. foi embora. Então, agora sim, de fato, uma acusação de agressão, né? A pessoa dizer, ó, ele me agrediu. Então vamos investigar, tem que ter provas, não pode também ser só a palavra, né? Não. Nesse sentido, eu Você já eu viu, né? entendo. Foi aprovado. Sim, eu sei. Mas assim, a lei que foi aprovada da misoginia, eu acho correta, eu sou a favor. Eu sou a favor, porque assim, cara, a pesquisa que eu fiz para esse livro me transformou em outra pessoa. Impressionante. Há 6 anos eu era outro homem do que eu sou hoje. Porque pesquisando, viajando, entrevistando familiares, vítimas, lendo relatórios, estudos sobre a violência contra a mulher, eu consegui entender um pouco de como é difícil ser mulher nesse país. Eu nunca vou saber o que é, porque eu sou homem. Mas eu hoje, às vezes assim, as coisas mais básicas eu faço, eu penso, cara, se eu fosse mulher, eu não podia fazer isso. Ou se fosse mulher, isso seria arriscado. Sabe? Saiu um estudo recentemente, uma coisa simples. 71% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência no trajeto, no percurso, de casa para o trabalho, para a faculdade, para a escola. Sim. Sim, dentro do Uber, na rua, no ônibus, no metrô. Cara, assim, eu sou homem. Eu vou entrar no metrô, eu não estou preocupado se vai passar alguém e me encoxar, passa a mão na minha bunda, sabe? A mulher passa por isso. Nem ejacular. Sim, gente. sim. Eu estou andando Um na trem rua, lotado. eu não vou cortar o caminho para Eu não posso passar na correr rua risco. escura, entendeu? Quando eu vou sair de casa, eu não fico preparado que roupa eu vou usar para não ver gracinha na rua. Então, assim, as coisas mais básicas. Eu estou falando de coisas simples do dia a dia. Muito simples, sim. Chamar um Uber. Eu não estou preocupado se o Uber vai ser homem ou mulher dirigindo. Sabe assim? Cara, é de fato uma É realidade. sobreviver todos os dias. É isso. Tem um dado que é muito assombroso e triste pra caramba, que é de que em 64, e é como você falou, são dados oficiais, né? Os reais podem ser muito maiores, né? Mas em 64,3% dos feminicídios do Brasil, o crime acontece dentro da casa da vítima. Olha isso, cara, coisa triste. O lar, que deveria ser um ambiente de proteção, de amor, de conforto, é um ambiente mais perigoso para a mulher. Elas morrem mais em casa do que na rua, do que no trabalho, do que em qualquer lugar. Mas quem mata não é reconhecido. Sim, Quem mata é sim. Em 91% dos casos, por causa de rejeição. em porque 91% dos casos, o assassino é o companheiro, ex-companheiro ou algum parente. Às vezes é o pai, é o tio, é o primo, que quer estuprar a mulher, ela não deixa, o cara mata. Ou porque o cara quer ver o ele celular. É rejeitado. Ele é Sim. rejeitado. Sim. Ele não aceita o término. Sim, exatamente. Tem muito isso. Por Se quê? não aceitar o término, é o mais alto que tem. Por quê? Porque ele se vê como o dono da mulher. Olha a audácia. E tem aquela frase, né? Se você não for minha, Você não vai não ser ser de mais ninguém. E aí mata. Tem um caso no livro. Tem vários. Tem um caso no livro que o cara, já separado, o ex-marido, deu 17 facadas. 17. Todas no rosto da mulher. Para que ele faz isso? Para enfeiar a mulher. Para tirar dela a beleza. Para que ninguém mais queira aquela mulher. E ela não morreu. Essa mulher não morreu. E eu a entrevistei pro livro. Não é o caso da Carla, né? É o caso que a Carla cuidou. A doutora Carla Góes fundou o Instituto Novo Olhar, que dá atendimento a mulheres agredidas. E E refaz essa mulher, face. que foi a vítima, a Silvana, ela passou por cirurgias com a Carla e conseguiu melhorar o rosto dela. Mas não voltou, não vai voltar o que era antes, né? Vai voltar. Mas só de melhorar. Sim, claro, lógico. Não, Porque ela já se via. sim, não se compara ao que ficou depois
né? 17 facadas. Sim, pelo amor Mas de Deus, voltou a ser o que era, nem perto do que era antes, né? Por que você o que te despertou para esse tema? Eu sou Eu muito. já vi que você gosta de tema, né? Eu sou muito movido por questões que eu vejo de importância na sociedade atual, sabe assim? Eu sempre procuro tratar no meu livro de temas atuais. E aí, como eu te falei, eu comecei a trabalhar nesse livro em 2019. Já faz 6 anos, né? Porque também tem isso. Eu sempre tenho meu trabalho na imprensa, em redação. Trabalhei muito tempo na Veja, na Isto É, no Estadão, na Globo, em vários veículos. Porque o que paga a conta é meu trabalho de jornalista. E eu adoro redação. Infelizmente. Eu não faço nem. Não, eu gosto muito de jornalismo, gosto de verdade. Eu não faço só para Você pagar conhece o Ricardo Feltrin? de nome. Eu gosto muito de verdade, não é só para pagar conta. E meu trabalho de escritor é interessante porque eu faço meu trabalho autoral, é o que eu quero fazer, né? Eu, como jornalista, como executivo, já fui diretor de redação de revista, já dirigi jornal. E quando eu estou num veículo, eu trabalho para aquele veículo. Vou fazer o tipo de jornalismo que aquele veículo Sim. quer, né? E aqui não, aqui você tem a Aqui eu faço o liberdade que eu de quero escolher. fazer, Então, sempre procuro tratar de temas Mas por que atuais fez? que eu acho relevantes. E aí, feminicídio Uma tem isso. coisa E tem te uma despertou pra isso. questão que uma das coisas que me levou a ser jornalista é de combater injustiças. E é isso É. que eu ia falar. Porque os seus temas todos, se você for Tem a ver ver, com injustiça. é relacionado Cara, à feminicídio injustiça. é muita injustiça, né? E tem uma questão pessoal que quando eu comecei a pensar no assunto, eu não me liguei, mas depois eu vi que tinha isso dentro do meu coração, que é o fato de eu ter crescido num lar muito violento. Era muito raro passar, tipo, 10, 15 dias sem Sem que uma meu briga. pai batesse na minha mãe. Não era briga, né? Não é briga. O homem bate na mulher. Briga é dois homens brigando, né? Briga é no boxe. Mas o homem bater na mulher não é briga. Não, porque às vezes É pode uma ter agressão, né? um tipo de briga Verbal, discussão verbal, e acabar em porrada. isso, Pois é. Mas era muito raro disfuncional. passar 10, 15 dias sem meu pai bater na minha mãe. Eu tenho lembranças, eu muito pequeno, assim, 6, 7, 8 anos, eu no quarto chorando. Não, 6, 7 anos eu não lembro. Mas já um pouquinho maior, com 12, 13 eu lembro, assim. A partir disso, eu no quarto, ouvindo meu pai bater na minha mãe, eu chorava e eu orava. Eu pedia a Deus para matar meu pai. Para livrar a gente daquele inferno. E aí eu sempre fui... Você é de Recife, né? do Recife. Eu sempre fui magrinho, né? Mas sempre fui alto. E aí eu, com uns 17 para 18 anos, eu joguei vôleibol há muito tempo, né? Já era atleta, tinha uma certa força física. Só que meu pai é maior do que eu. Meu pai tem 1,90 m. Só que Fica vivo? Tá. Só que geralmente essas agressões rolavam quando ele estava bêbado. Então ele bêbado, ele perdia a força, perdia equilíbrio, então eu conseguia segurá-lo. E daí, assim, já com 17, 18, 19 anos, várias vezes eu entrei na frente da briga, do espancamento, para contê-lo. Então consegui segurá-lo, jogava ele na cama para ele não bater na minha mãe. Então, assim, isso foi durante muito tempo na minha vida, foi isso, entendeu? Sim, 19 anos, você tá falando. E Você aí, segurava seu pai? eu certamente isso de ter crescido nesse ambiente, ter visto tudo que eu vi, né? Ver minha mãe sofrendo aquela situação toda. E além Em nenhum momento você falou, mãe, separa? além da agressão física, tinha a questão também do machismo, dele proibir minha mãe de trabalhar, sabe assim? Minha mãe é uma mulher muito valente, cara. Minha mãe conseguiu se livrar disso. Hoje mora nos Estados Unidos, feliz, bem pra caramba. Meu pai tá no Recife até hoje, tenho relação boa com ele. Mas foi assim... Ela se separou com... Você tinha quantos anos? Não, quando ela separou, a gente já tinha todos saído, assim. Somos 3 filhos, né? Eu, meu irmão e minha irmã. Aquela coisa de mãe, né? Ela só separou esperou. depois que a gente já tinha todo mundo saído de casa. Exatamente. Olha o que mãe é capaz, Pois é, gente. exatamente. Só mãe. Exatamente, pois é. O resto E aí, tem que idolatrar muito. certamente o fato de ter crescido nesse ambiente de violência doméstica Explicadíssimo. também me fez buscar esse tema, né? Você foi atrás daquilo que era familiar. Só que é muito familiar para você. Uhum. Tem coisas aqui que eu estava escrevendo, por exemplo, o caso da Carla Góes.
A Carla teve violência na família dela. Sim. E tem um caso de feminicídio. A tia da Carla foi morta pelo ex-marido. E a Carla, no livro, contou isso. A Carla, jovem ainda, adolescente, ela ouvia a mesma coisa que eu ouvia. O pai agredindo a mãe, entendeu? E ela no quarto também chorando. Quando eu entrevistei a Carla, que ela me contou disso, e eu escrevendo, eu sabia exatamente o que ela estava passando, porque eu passei por aquilo. Né? Com a diferença, eu era homem, né? E ela era menina. Não tinha como. Então, ela sabia que o risco de ela Muito também ser maior. vítima do pai ou da sociedade era muito maior do que eu, né? Sim, Então, você, tanto é que você começou a enfrentar sim. seu pai. Imagina se ela fosse enfrentar Exatamente. Não, o pai dela. teve esse episódio dela tentar peitar o pai e o pai bater nela também. Sim, é o que Então, vai assim, acontecer. essas mulheres como a Carla, a Silvana, das facadas, Silvana maravilhosa. as mulheres todas que eu conto no livro, assim, são realmente heroínas, sabe, assim, são... É como eu te falei, eu passei a ter uma visão muito diferente do mundo, sabe, das mulheres, sabe, da sociedade, durante... Por que 6 anos pra... Nós já estouramos o tempo faz 80 horas. Porque... Perdi a palavra, perdi o... Você falou, por que 6 anos, você falou? Por que 6 anos pra... Pra concluir o livro? Pra concluir esse livro? Porque, como eu te falei, eu sempre estou trabalhando, né? Tem meu trabalho no dia a dia. Então era o E aí tempo que você tinha. eu faço livros assim. Eu digo que livro eu tô para achando mim que você é super bom. é quase como se fosse um hobby de luxo, assim, porque eu escrevo livros, Vamos lá. férias, de noite, madrugada, fim de semana, é assim que eu faço meus livros, entendeu? 3 prêmios. É, Um foi pro cinema. é. E estamos trabalhando na adaptação do livro da Síria também para o cinema. Com certeza. Esse é o Gente, filmaço. esse... Não, e tem que ter um elenco, pelo amor, de peso. Esse De vai ser- muito peso. E esse é um filme falado em inglês, né? Quase todo em inglês. Porque na Síria não falava português, né? Então é um filme internacional. Você não acha que você tinha que se dedicar um pouquinho mais aos livros? Mas eu dedico, é o 6 já, né? Tem 6 já. Sim, mas eu acho que é um espaço muito grande, né? Ah, mas Porque eu acho que você tem... Inegável. Você tem a veia de escritor. isso é trabalho, né? Assim, é outra. Não, Eu tenho a minha não carreira. Não, necessariamente. assim, é uma carreira, é outra carreira. Eu tenho minha carreira de jornalista, carreira de escritor. Exato. E eu acho assim, não conheço a sua outra carreira, mas essa daqui é brilhante. Imagina, 6 livros. Vamos pegar. Não. Paulo Coelho. Que a gente sabe que tem todo um marketing. É outra coisa, né? Lógico, por isso que eu já tô te falando com calma. Não estou comparando. Claro. Estou dizendo que o marketing dele é muito forte. Muito E forte. o trabalho dele é outro, é um trabalho mais leve, né? Assim, para alcançar mais pessoas, mais fácil, né? Porque assim, os meus tempos são sempre muito, Pô, virou. muito duros, né? Querido. Sim, Isso que eu tô querendo te dizer. Entendeu? A comparação sim. é um aqui e outro aqui, só que esse daqui vem aqui do que aqui. Então acho que você tinha que olhar com um Mas pouquinho olha. mais de. Não, são 6 livros já, né? E já tem o 7º aí para sair também, entendeu? Teu E caminho. eu gosto de o escrever, livro. acho bacana, eu acho legal. Não, eu acho que eu vou começar a ler o seu livro da sociedade, sabe? para eu começar a entender, porque você deve ter um viés que é muito, que chama muito, que deve prender muito o leitor. Sim. Senão não ia, né? 3 é Não, impossível. você falou que você vai ler o da Síria e o Nome da Morte, você vai gostar. Vou, Você vai gostar. vou. E depois eu ler esse, Esse lógico. aqui é seu, eu trouxe pra você. Ai, que máximo! Já valeu tudo, gente, esse podcast. Porque é um tema que eu gosto muito. E sou muito aguerrida nisso. Independente de qualquer coisa, por todos os problemas que a gente tá passando politicamente, Uhum. que não vai nos ajudar em nada. Então eu falo, eu posso falar, porque
Tem gente que não pode falar. Mas eu falo que eu sou bocuda, então não tenho rabo preso com ninguém. Falo, se cair, caiu, monta outro canal e por aí vai. O que não pode passar por aqui tem, né, a múmia paralítica, sem pensar, sem dizer o que pensa. Oh, por favor, né? Claro. Não é sobre isso. Sim. Senão, loira assim, né? Uma burra não. Agora não pode nem usar esse trocadilho. Se usar esse Loira trocadilho, você já sabe o que acontece. O que é misoginia. Um inferno sem fim. Amanhã, gente, nós estamos gravando. Hoje é dia 29. Só que acho que a gente não vai conseguir subir, né? O Edio, o dele. Tem vários. Porque o livro dele lança amanhã, gente. Amanhã é o lançamento. Mas nós vamos fazer um vídeo lá fora para as pessoas irem. Eu vou subir. Todo mundo vai entender. Porque aí, senão o povo fica perguntando: quando vai ser o meu? Quando vai ser o meu? Quando vai... Gente, o livro dele está sendo. Agora, pelo amor de Deus. Vai. Esqueci o nome. Lançar agora. No dia 30. A gente tem que dar uma prioridade. Aqui a gente tem que ajudar. E todo mundo tem que entender também. O recado já fica dado. Super simpática, você viu? Super feminina também. Mas eu sou feminina, mas tem que ser assim, senão o povo começa a encher o saco. Daqui já vamos fazer essa propaganda. Onde será? Conte tudo. Onde pode procurar? Onde pode vender? Se vai ser online, não vai ser online? Não, o livro já está vendo nas livrarias. O lançamento vai ser na livraria da Vila, do Shopping Eldorado. A partir das 7h30 da noite. Tá bom, meu bem. O homem é bom, gente. Livraria da Vila. No Shopping Eldorado. É enorme. Tá todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Eu vou fazer um stories agora para todo mundo. E depois vai ter venda online? Onde te acha? Já tá online, já tá... o melhor lugar para comprar, que todo mundo compra, é na Amazon, né? No site da Amazon. Já tá lá. Já tá hospedado lá. Tá. E caso as pessoas queiram entrar em contato com você? Eu uso muito o Instagram. O Instagram é um ótimo caminho, assim. Excelente. E uso mesmo. Pode escrever, mandar mensagem, eu atendo todo mundo. Qual é o Instagram? @Cléster Cavalcante, como tá na capa do livro. Aqui, gente. Aqui e aqui. Esse é o cara. E esse é seu. Querido, desculpa aí. Essa já valeu a noite inteira, gente. Maravilhoso. Querido, desejo toda boa sorte do mundo. Espero que você volte aqui para dizer: olha, virou um filme ou um prêmio. Voltarei. Se tiver um outro livro, só que não demore tanto tempo. Qualquer novidade, estamos aqui, portas abertas. Obrigado. Venha quando quiser, porque o conteúdo é de excelência, já percebi. Agora eu vou ler, depois vou fazer uns storyzinhos a respeito Faça isso. do seu livro e te marco. Muito obrigada. Também, e amanhã arrase Tomara. no seu lançamento. Tenho certeza que vai arrasar, você sabe também, né? Bem que eu sou humildadezinho, não. Obrigado. Sem humildade, gente. O cara é bom e acabou. Fim de papo. Beijos. Por favor, comece a segui-lo. Já tá aqui, já mandei. Mais uma vez, para não ter dúvida. Tá aqui. Queridas, siga, like, comente e compartilhe. Ok? Beijos.